Boa noite, eu sou a Graziele, eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus, pelos jovens. Hoje a gente vai falar sobre a armadura de Deus. A primeira leitura vai ser sobre 1 Samuel 17, capítulo 17, do versículo 38 ao 41. E Saul, não é a próxima, e mais uma, isso, mais uma. Isso aí, 1 Samuel, capítulo 17, do 31, do 38 ao 41, que diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica e colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Então Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. E ele disse a Saul: Eu não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Então, tirou tudo aquilo. Em seguida, ele pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na sua bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com a sua funda na mão, e aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. E a segunda palavra é Efésios, no capítulo 6, no versículo 18 ao 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, porque tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes em oração por todos os santos. Orem também por mim, eu acho que é um pouquinho antes, orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem a fim de destemidamente tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, presos em correntes, orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente. O que eu quero falar com essas duas palavras? A armadura física que Saul deu para Davi era uma armadura pesada, era uma armadura que era física, ela era pesada, ele não conseguia se mexer, ele não conseguia, não servia para Davi, não era do tamanho do Davi. As armaduras, elas eram feitas conforme o tamanho da pessoa, como você vai fazer hoje em dia um terno, o terno tem que ser sob medida para você. E naquela época a armadura era sob medida para Saul. A armadura que a gente está falando aqui, ela foi desenvolvida para a batalha física, tá? Eu estou falando da parte física, da parte que você pode ver. Mas Davi tinha uma armadura, que é essa que hoje eu vou destacar, que o Senhor me mostrou. Lá na introdução, Paulo descreve essa armadura espiritual. Quando ele escreveu as muitas cartas dele, enquanto ele estava preso, durante seu cativeiro, ele pôde observar a armadura protetora que os soldados usavam, que vigiavam para explicar. Então, eles vigiavam e usavam para explicar como os cristãos podem defender contra os ataques do seu adversário. Davi, ele tinha um adversário físico, que era Golias, né? Mas, antes disso, ele tinha intimidade com Deus. Quando ele estava no campo, ele chegou para Saul, ele foi levar os alimentos para o irmão dele, e ele chegou para Saul e disse assim, não, eu realmente, eu já matei leão e urso. Então, imagina Saul, que era um guerreiro, tá, gente? Saul, ele foi feito para a guerra, ele foi feito para batalha, para estratégia. Ele era um rei que foi escolhido para Deus para conquistar. Então, imagina Saul olhando para Davi com desprezo, porque provavelmente foi isso que ele fez.
Mas Davi tinha intimidade com Deus lá no campo. Davi, ele tinha o melhor do Senhor lá no campo. E o que que acontece? Quando ele está chegando, Davi está chegando no acampamento, o tal do Golias fala assim: ah, não tem ninguém que possa me derrotar. Aí você fala assim: ah, não tem ninguém que não possa me derrotar. Não, eu sirvo um Deus vivo. Aquele que me ajuda a matar o leão e urso é esse que está comigo. Aí você pensa assim: ah, Grazi, o que nós estamos falando, né? Aí eu quero dizer para você que o Senhor, pode passar o slide daí, me descreve o Efésios do 10, desculpa, do 10 ali até, ali, ó, do 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possa resistir ao dia mau. Foi o que Davi fez. E permanecer inabaláveis depois de tudo que tem feito. Assim permaneçam firmes, cingindo-se de cinto da verdade, vestindo-se da couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, pelo qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E usem também o capacete da salvação e a espada, que é do Espírito, que é a palavra de Deus. Pode passar, daí, por favor. Então, essa armadura espiritual, você vai vestir ela hoje. Só pode dar um pouquinho de zoom, daí, por favor, se tu conseguir. Ali, você vai vestir a armadura de Deus hoje. Porque quando você entra em oração, era o que Davi tinha lá no campo, ele se vestia dessa armadura. Aí você pergunta assim, mas como assim? Se Paulo, depois lá no Novo Testamento, vai dizer o que que era isso? Porque não é uma coisa visível aos olhos. Então, ele disse assim, ó, você tem que vestir o cinto da verdade. O cinto da verdade era assim, ó, que um soldado para vestir esse cinto, ele era especial para manter as outras peças. Então você tem que andar com a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. É Cristo na sua vida, certo? Então você tem que andar com ele. Se você lê a palavra dele, é a verdade na sua vida. A couraça da justiça é o que protegia ali as partes dos órgãos vitais ali. Ele protegia o coração, ele protegia a parte que realmente se receber era fatal. Então, a couraça cobria o peito e protegia os órgãos vitais. A justiça através de Jesus Cristo, ela nos permite estar diante dos demônios com coragem e a segurança de que nós temos vitória. A coragem da justiça, ela também, ela protege os nossos sentimentos. Sabe quando você chora muito e aquele coração começa assim, ai meu Deus, tá doendo de tanto eu chorar, de tanto. Então, era isso que às vezes você entra, quando você entra em oração, você sente às vezes os órgãos doer, às vezes você sente um clamor. E ali, a espada do espírito de um soldado, ela era pequena, ela não era igual a de Saul, que era grandona, né? Tanto que Davi tentou pegar e nem conseguiu, né? Porque ela era um pesado, ela era feita para isso. Mas já a espada de um soldado romano, ela era menor. Por que que Deus me falou isso? Porque ela era para você ser rápido, não até você erguer, né? Porque eu sinto também ajudava nisso. Mas quando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o que você está fazendo agora, ela fica feroz. Quando você pega e você se capacita da palavra, você não vai ser mais enganado. Você vai olhar e vai dizer assim: olha, eu tenho uma arma, não vou ser enganado por isso. De repente, eu acho que essa espada ela é o melhor de todas, porque você fala assim, os outros coisas é para você se proteger. Quando a pessoa ataca você, você se protege. Mas a espada não é o que você usa. Por mais que ela às vezes está ali no cinto, né, junto, mas é o que você usa. E mais lá para frente ele vai dizer sobre o escudo da fé, desculpa, o calçados da paz.
Os sapatos dos soldados, eles tinham um corte elaborado, não era um sapato que nem o da gente hoje em dia. Eles eram feitos de camadas de metal, eles eram feitos para lama, eles eram feitos para guerrear, eram feitos coisas para ser resistentes mesmo. E aí, hoje em dia, tu te pergunta, mas por que que tu tá falando isso, né, Grazi? Para que que esse calçado aí? As solas, elas consistiam em camadas de metal e couro com pinos, que se plantavam no chão. E os calçados da paz, esse que Paulo fala, é que ele permite que você possa assumir uma postura estável contra o adversário. É para que quando Satanás vem tentar fazer você não caminhar com Cristo, Cristo mostra que é o sapato dele que tu tem que andar. É com ele que você, por mais que você vai ter, muitas vezes, é, escorregadio, às vezes vai ser difícil, mas vai estar alicerçado. Já o escudo da fé, o que é fé? Fé é você crer que aquilo lá vai, vai, vai vamos dizer assim, vai te proteger, né? O escudo era composto de camadas de pele de animais bronzeadas em tecidos, juntamente tornando-se tão resistente e durável como metal, ainda que leve. Ele mantinha as flechas ardentes longe dos soldados. Da mesma forma, o escudo da fé. Ele nos protege, repelindo dos golpes dos inimigos. Então, o que eu acho que é o escudo da fé? É quando você, às vezes você vê que aquela seta de Satanás, ela vem inflamada, dizendo assim, ó, você não precisa dessa palavra. Não, você não precisa de crer nesse Jesus. Não, esse negócio de Jesus aí tem tanta religião, para que tu vai ficar mais numa, né? É aquela coisa assim de às vezes o teu amigo diz assim, tu é crente mesmo? Capaz de te colocar dúvidas, de você realmente o que você está fazendo aqui nessa sala. Porque agora você está tendo uma semente, né? Mas você vai ter a certeza, você está crendo no que eu estou falando, dessa armadura que Deus quer te revestir, porque Deus ele quer revestir de uma coisa que você não vê. E fé é isso, é o que você não consegue ver. Você não consegue apalpar. E aí, só que Deus ele protege a mente da gente. Paulo dá uma olhada e fala assim: olha, mas eles têm esse capacete da salvação, para que que serve isso? Para que que foi projetado isso? Gente, é muito difícil dizer isso, sabe? Mas hoje em dia, se tiver uma batalha, uma guerra, nós não estamos preparados. Estou falando assim, de verdade. A última vez que eu falei sobre salvação. E eu fiquei muito pensando sobre aquilo, sabe? De você realmente, você sabe que você está salvo? Você realmente acredita que esse Jesus veio por você? Você realmente está com a mente protegida? Você realmente está pensando, poxa, Deus, será que é isso mesmo? Então, Paulo vai falar isso. Mas de todos eles, o que eu mais achei interessante, porque todos é para se proteger, né? Calçado, escudo que você pode lançar, couraça, proteger os seus órgãos vitais, os seus sentimentos, cinto da verdade, que é para você acreditar, você andar com a verdade, é ele que liga tudo isso. Mas o que mais me chamou a atenção, você pode passar para o próximo slide, foi a espada do Espírito. Você pode notar que todos elas são defensivos, mas a única coisa que você consegue usar, e ela é assim, se você começa a usar, não tem quem. Só que quem dá essa capacitação é a palavra. Você se capacita com o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Você olha o Velho Testamento e pensa assim, meu Deus, é só uma brigaceira lá, é uma guerra em cima da outra, né? Gente, eu vou falar engraçado, tá? Desculpa aí. Aí é uma brigaceira que tu fala assim, meu Deus, que matança. Só tem sangue, 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 sangue. Faz assim, ó, daqui a pouco a Bíblia escolhe sangue. Não, gente, porque ela era realmente física. Saul estava preparado para quê? Para o físico. Mas Davi estava preparado para o quê? Ele estava lá, gente, louvando.
Ele estava lá quando ninguém via. Ele estava lá se capacitando com o Senhor dos Exércitos. Se ele teve autoridade de falar assim, quem ele pensa que é para falar do meu Deus? Ele pensa que é o Senhor dos Exércitos, que eu já agarrei já até no leão. Quem é tu para falar alguma coisa? Seu incircunciso. A gente até acha engraçado, né, incircunciso. Mas para ele, estava tratando Golias como um animal. Entendeu isso? Você vai lá ler, glória a Deus, oramos forte, que você depois vai lá orar, vai ver na Bíblia que a história de Davi você pode ler 10 milhões de vezes. 10 milhões de vezes você vai falar assim, não é que é verdade? Não tinha olhado isso? Porque Davi estava falando para ele assim: quem tu pensa que tu é com o meu povo? Aí todo mundo lá tremendo de medo. Aí Saul olha para ele e fala: meu Deus, não tem ninguém para mandar, né? Misericórdia! Já que surgiu esse daí, né? Aí tu pensa assim: tu acha que tu é um esse daí, mas o Senhor te prepara lá onde Ele quer, na tua casa, com a tua família, os teus amigos. E fala assim: meu Deus, que lenha, né? Que às vezes eu tenho que puxar. Mas Davi sabia o que estava fazendo. Ele dava a vida pelas ovelhas, assim como Cristo deu por você. Se precisasse, eu li ali a palavra, se precisasse um cordeiro, estava na boca do leão, ele ia lá catava. Tu imagina isso? Aí Saul, que estava protegido, né? Ele estava, né? Ele não estava preparado para isso, ele estava preparado para o físico, né? De milhares e não sei o quê, e conquistar, estratégia e não sei o quê. Tá, não temos ninguém para mandar, vamos mandar o Davi, certo? Só que Davi estava revestido com uma armadura. E essa armadura espiritual que você tem hoje, a armadura espiritual que o Senhor te encoraja de dizer assim: uau, será que eu vou. Tu vai ler Efésios, tu nunca mais vai ser o mesmo. Tu vai dizer assim: não é que é mesmo? Eu vou começar a ser corajoso igual Davi. Eu vou começar a falar assim: quem é esse incircunciso aí que tá falando do meu Jesus? Tá risada, né? Hoje eu tô mais solto, fica gelo. E aí, tu pensa assim: não. Ai, não, eu não sou capacitado para isso, sabe? Não, eu vou lá pedir a armadura da Fábio. Fábio, vou falar de ti, tá? Vou pedir a armadura da Dai também emprestada. Não, peraí, eu vou pedir a da Jaqueline, porque ela tá mais preparada, tá aqui, né? Capaz, eu, né? Só que eu vou falar uma coisa. Deus te dá estratégia. Assim como deu para Davi de pegar aquelas pedras, ele vai te dar a estratégia certa na hora certa para tu derrotar na hora certa. Mas o que você faz com a espada do Espírito? Ah, pois é, tia Grazi. Eu acho que a espada do Espírito, eu acho que, sei lá, de vez em quando eu uso, de vez em quando desempoeiro lá. Aí eu penso assim, misericórdia, né? Tá lá empoeirada, vou até tirar a poeirinha ali para falar, oh, aleluia. Vou deixar até no Salmo 91, porque era assim que eu deixava, tá? Deixava no 91, que daí Deus me protegia. Só que tá com ela aberta não quer dizer que você vai ser ela, que você vai fazer o que ela manda, que o Senhor vai te capacitar na hora certa. Sabe por que eu gosto dos Salmos? Eu vou falar uma coisa para vocês, porque é lindo. Ele descreve a batalha, toda a batalha que ele batalhou, o cara tá lá. Até quando ele errou, ele tá lá. Imagina a intimidade de Davi que tinha com Deus lá, que ninguém conhecia, ninguém nem sabia. Aquele adolescente que está lá hoje, no quarto, no secreto, e Deus está preparando, certo? Eu quero falar uma coisa para vocês. Essa palavra trabalhou muito mais em mim do que vocês podem ter certeza absoluta. Sabe por quê? Porque eu tinha uma espada e não usava. Eu não quero que vocês sejam assim, por favor. Você usa, nem que fala assim, ó, Jesus te ama. Ah, vai se catar, não tem problema, ele ama mesmo. Ah, esse Jesus aí, mas quando ele estiver chorando, ou quando alguém precisar, vai falar que aquele crente lá, eu acho que ele vai falar alguma coisa legal, vou sentar do lado dele. Vou colar na prova porque eu não estudei o lado dele. Pior que era assim, tá? Eu colava nos crentes. Eu não era crente, mas quando eu precisava de nota, eu colava nos crentes. Olha só. E Deus ia trabalhando. Tô falando na minha adolescência, tá, gente? Uns 20 anos atrás, disfarce. Enfim, daí tu fala assim, mas por quê? Porque Deus trabalha do jeito dele, na hora dele. Ele vai dar a capacitação dele.
sabe? Eu falo assim, ó, que o Senhor, ele capacita onde você está. E se você permite, porque Davi era capacitado por Deus. Saul era capacitado pela força. O que você está usando? O que você está fazendo? Você está usando o quê? Qual delas? A sua força ou a palavra? Davi usou a palavra. Falou, não, esse meu Deus aí é o meu Deus vivo, eu conheço lá, eu converso com ele lá todo dia. Como é que tá a tua parte de oração, de falar com ele? Enfim, é, a gente sabe que tem um inimigo. Ah, sabe o que que é? Eu vou pedir para Dai orar. Ah, sabe o que que é? Eu vou lá para, sei lá, para Manu orar por mim. Manu, ora por mim aí. Não, querido, Deus quer que você compre a sua batalha. Deus quer tirar lá você do campo para te fazer guerrear na hora dele, para ele, porque ele vai te preparar. Ele vai falar assim: "Pois é, tá na hora de eu me coçar, né?" Desculpa a palavra assim, mas é literalmente isso. Porque Davi, quando viu aquilo, ele falou: "Não, ninguém vai falar." Mas Davi estava capacitado com tudo isso. Ele tinha certeza da salvação dele. Ele tinha certeza que os sentimentos dele ia ser guardado. Ele tinha certeza que ele ia andar na verdade. Aí você fala assim, mas como que Paulo lá na frente olhou uma coisa dessa? Sabe por quê? Não vou longe, tá? O Senhor me lembrou isso. Quando Jesus ia ser preso, aí quem que quis usar a espada? Quem que quis usar a força? Me responde. Pedro. Porque Pedro não conhecia o quê? Ele andava com Jesus. Ah, eu conheço, eu tô aqui do ladinho dele, mas tá vendo? Aí o que que Jesus olha para ele e fala o quê? Não tô falando com as minhas palavras, tá? Não é isso que tá na Bíblia, mas amém que depois eu coloco no grupo. Ele falou o quê? Olha, querido, sossega aí, porque deve ter um bocado de anjo por mim que tu acha. Eu não preciso disso, não preciso da tua força. Foi literalmente que Jesus falou para Pedro: se liga, é eu que faço, é eu que comprei a batalha lá na cruz, é eu que preciso levar ela para ti. Mas aí depois, mais lá na frente, Pedro lembra ainda que fez. Aí ele estando lá em Atos, ele fala assim: pois é, não é que eu errei mesmo? Aí eu entendi que quem faz tudo isso, quem dá essa capacitação, vamos dizer assim, é o Espírito Santo. Mas o que é esse tal de Espírito Santo? Pois é ele que faz. Se você permitir, se você não lê a Bíblia como um livro de história, como eu gostava até desse livro, tá? O do Nárnia lá. Tu não tá lendo a Nárnia, tu tá lendo a palavra de Deus. E a Nárnia, 10 anos atrás que eu li, eu acho que já faz isso. Tá lá, ó. Ninguém lembra. Agora que eu acabei de lembrar, tá? Porque vocês nem lembravam que isso existia. Aí a palavra de Deus, quantos anos está? Quantas pessoas morreram para você ter ela na sua mão? Eu tô falando que a palavra de Deus não é para dar a bibliada em todo mundo, tá? Fica gelo. Mas como é que tá sendo a tua parte de, né, que eu li Daniel esses dias. Tá, e aí? Comenta assim, ó, como tu não quer nada. Tu não acredita. O que que tu não acredita? Ai, que Daniel foi preso numa cova de leões, capaz. Daí a pessoa vai ter curiosidade. Ai, capaz, aonde que tá? Vai lá ler Daniel, querido. Não, mas espera aí. Tu nem sabe o que que eu aprendi hoje, segunda-feira. O quê? Sobre uma armadura. Aí a pessoa vai lá pro Google, né? Não, querido. Agora eu sei aonde que está a armadura, querido. Eu sei que lá Davi usou a armadura. Mas Paulo fala lá, qual que é a armadura que Davi estava usando, tu acredita? Depois de dois, sei lá quantos anos depois. E é isso que você vai fazer hoje, em 2024. Você vai usar ela, você vai se capacitar nela. Você vai dizer assim, eita, a Graça está empolgada, né? Mas é para se empolgar mesmo. Porque se você está aqui, é porque Deus escolheu para você estar sentado aí. Se você está aqui, é porque você não foi escolhido por Jesus para estar aí. Ah, eu escolhi o Cristo. Não, querida, é ele que te escolheu primeiro, tá na palavra lá. Não adianta entender os versículos de cor, é para você viver eles. E é isso que a palavra vai falar hoje.
Então, vamos lá, recapitulando o que a gente aprendeu agora há pouco, o que você vai usar a partir de agora, né? Mais lá para frente, daí, recapitulando lá. O cinto da verdade. Querido, entra na verdade que é Cristo. Ah, Tiago, de vez em quando rola uma mentira. Não, Senhor, por favor, me capacita, por favor, tira da minha mente aí. Não, se errou, se mentiu, fala, perdoa, Deus. Perdão, desculpa aí. Já vai lá e se arrepende, querido. Melhor coisa. O capacete é tu ter a certeza do que tu é salvo. Não é ninguém falar assim, sabe o que é? Ah, na minha igreja, não fala isso. Ah, mas eu tô falando. Cristo veio para te salvar porque tu não se salvava sozinho. Ninguém salva sozinho. Ah, pois é, mas Deus vai proteger os seus sentimentos, ele vai usar a coraça da justiça. E daí vai proteger o quê? O teu sentimento. Ah, vai ter dia que eu vou sentir bastante, vai ter dia que eu não vou sentir nada. Mas tá bom, usa. Porque Deus vai te proteger. Pede para Deus te blindar, para colocar essas armaduras em você. Aí tu vai dizer assim, tá, Tiago, mas daí eu preciso levar lá o calçado da paz pro meu amigo. O Senhor vai te capacitar na hora certa de tu falar a palavra para ele, querido. Ah, se Satanás tem uma brecha, querido, pede estratégia. Eu detestava crente. Você sabe que é verdade. Eu detestava crente. Pelo amor de Deus, Senhor, graças a Deus que estou transformada. Mas é sério. Gente, aí um dia alguém me falou assim: ah, lá na casa da fulana, lá tem o tal de grupo de mulheres lá, vamos lá? Ah, pois é, lá naquela segunda-feira tem um tal de grupo de Zoom, vamos lá, tu não vai precisar nem sair de casa. Olha que delícia. Daí, tá exercitando isso ou só tá pra ti? Porque calçada da paz, tu não precisa estar andando do lado junto, querido. É tu dizer assim: vamos na segunda-feira dar uma olhadinha lá, tem tanta coisa legal. Ah, não é carregar para a igreja, não, porque eu detestava crente. Então o Senhor foi capacitando, foi, né? Foi aí, daqui a pouco, opa, comecei a colar com crente, comecei a colar com outro. Mas daí, você vai começar a andar e vai vir muita flecha, gente. Muita. Pensa nas flechadas da vida. Se tu acha que ser crente é bom, querido, olha, glória a Deus pela tua vida. Mas glória a Deus mesmo, que Deus te dê muita graça. Porque vai vir um bocado de dardo. Vai muita dúvida de falar, não, realmente acho que esse negócio aí de ser crente, não sei não, hein? Acho que era melhor lá tu colar no horóscopo. Brincadeira, a parte. Quem entendeu, né? Não, eu vou colar na minha fé em Cristo, porque é com Ele, é para Ele, tudo é para Ele. E Ele vai te capacitar. Mas daí tu vai. Então, hoje tu usou um negócio chamado espada do Espírito. Não, hoje não, em nome de Jesus, tu já está usando. Glória a Deus por essa sala, porque eu vejo muito lindo vocês lá no Instagram, falando da palavra, cara, eu acho muito demais. Cara, o Cauã, quando falou a palavra, glória a Deus do carro, Senhor, meu Deus, deu 10 tipos de ruim. Falei, meu, que crente vergonha minha. Ele vai capacitar tu cada vez mais de usar essa espada. Mas tu vai saber usar ela na hora certa através de uma coisa. Senhor dos exércitos é pela sua vida. O Senhor dos Exércitos que capacitou Davi lá no campo. O Senhor dos Exércitos que te capacita quando tu abre a palavra para ler. Fala assim, não, mas peraí, não estou entendendo nada, Deus, não tem problema. Deus vai te dar capacidade. Se for um versículo para tu entender e ter a tua vida no teu coração, querido, glória a Deus. Melhor do que tu ler a Bíblia inteira e ficar que nem eu, no anonimato. 007, conhecia, mas não falava. Como os outros não manifestavam, né? Tu é o reino de Deus nessa terra, querido. Se tu é o reino de Deus, se tu sabe que tu tem um inimigo, então tu começa a usar. Mas daí, Tia Graça, que inimigo é esse, querido? Vou falar do inimigo agora? Não, não vou falar. Mas vou falar. Apesar da guerra que Satanás trava contra nós recebemos uma armadura para se proteger. Ela serve de proteção. Ela se serve de defesa. Ela serve para que Cristo não te deixe, como diz o outro, desculpa te falar assim, mas no mato, vamos dizer assim, né? Não, até no mato, que Davi veio do mato, não tem problema. Mas para tu não saber o que falar, Cristo vai falar assim, tu sabe o que tu vai fazer, tu vai estar capacitado. Ah, mas aí eu não entendo nada da Bíblia, senta com a mãe, irmão. Ou cola com os irmãos lá
sei lá, irmão, não tô entendendo nada, eu também não, então não vamos entender nós alguma coisa. Era bem assim, que eu sentava para a Fábio e falava assim, Fabi, eu não consigo ler a Bíblia. Ela falou, eu também, mas minha filha, vamos começar a colar lá um CRIFT, vamos começar a colocar na linguagem de hoje, por favor. Vista da armadura do Senhor, Deus da sua vida. E para de tentar fazer do teu físico que nem Saul. Por favor. Meu Deus, eu acho que senão daqui a pouco vai dar 10 horas, né? Mas enfim. Outra coisa que eu queria falar é como eu posso me vestir de algo espiritual, Grazi? Tá falando armadura aí, né? Porque daí eu vou colocar a blusa assim, dizendo Jesus! Uhul! Vou dar de Jesus! Meu irmão, vai ser Jesus na terra, querido. Como que tu vai fazer? Pelas tuas atitudes, querido. Vai cumprimentar o irmão lá. Olha, gente, por favor. A minha filha fala assim, mãe, pelo amor de Deus, tu conhece todo mundo da rua. Claro que tem que conhecer. Eu oro por todo mundo da rua, como é que eu não vou conhecer? A escola, as amigas da minha filha conhecem tudo. Sabe por quê? Porque eu oro pela vida delas. Eu falo para o Senhor, Senhor, que elas te conheçam assim como a minha filha está conhecendo. Que ela seja uma carta viva na terra, assim como está. Ore pelo seu ambiente. Ore até pelas pessoas que tu não gosta. Né? Os vizinhos. Gente, meu Deus, eu sou a tia do louvor, sabe? De vez em quando eu coloco o 1000 grau aqui, os vizinhos só pela misericórdia. Tem que dar risada. Mas se tu foi feito para adorar, se Davi adorava, querido, por que eu não posso adorar? Me diz. Que te faz? Claro que tu vai colocar no fone de ouvido, né? Mas aí tu vai encostar no amigo e fala assim: escuta esse som aí, irmão. Aí tu vai orando forte, por favor, Deus, por favor, Senhor, alcança, vai alcançando em nome de Jesus, alcançou. Glória a Deus. Pensa, empolgado, né? Mas era assim que eu fazia com os meus filhos. E era assim que Deus fazia comigo quando eu saía da presença dele. Sabe o que ele colocava para mim? 3 palavrinhas. Tá risada, irmão? É sério. 3 palavrinhas falava, eu chorava que nem acabava. É vergonhoso, mas é verdade. Deus, quando ele quer falar, ele vai falar através do louvor. Ele vai falar num 3 palavrinhas da vida para ti, querida. Às vezes não, né? Mas glória a Deus. Para mim falava. É ridículo, mas é verdade. O que é adoração? É dizer que Deus tem tudo da sua vida. Eu gosto muito de um pastor. Vamos falar o nome dele aqui, que não pode, né? Depois eu falo, em off. E aí ele falava assim: se você tem 1 hora de oração, 55 minutos só adora, só agradeça. Aí eu falava assim: esse pastor é louco, né? O que tá falando aí? Eu coloco os louvor 1000 grau, mas eu não sabia orar. Não sabia falar, meu Deus do céu, eu não quero, não sei orar. Aí eu começava a colocar os louvor, sabe? Os louvor das tia, tá? Os grupos de oração lá. Aqueles que vocês nem sabem quem é, né? Mas enfim, também não pode falar aqui também. Colocava os louvor da tia. Gente, chorava que me acabava. Porque era a palavra. Sabe aqueles hinos da harpa? Nem pode falar isso aqui também, né? Mas enfim, agora eu falei. Edita depois. Aí tá. Aí tu fica assim, mas tia Grazi, como é que eu vou fazer e tal? Senhor, o Senhor dos Exércitos vai te capacitar. Ele deixou o Espírito Santo para te capacitar. Se ele vai usar você para falar um louvor, 3 palavrinhas para alguém, irmão, glória a Deus. Já Deus, ó, Deus te usar na escola. Na escola dos meus filhos, eu fui lá, né, semana passada. Aí, meu Deus, a minha filha vai me matar, mas eu preciso contar. Aí, eu não sabia que ela ia ganhar esse tal de honra ao mérito, essas coisas aí que tem de colégio, sabe? Aí, gente, eu não acreditava. Eu falava assim, não acredito que ela ganhou honra ao mérito. E os professores davam dando risada de mim. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Gente, mas bem crente, né? Aí depois, um outro dia, uma senhora falou assim, você é crente, né? Eu falei, glória a Deus, sou. Mas antes eu não fazia isso. Antes eu me escondia. Eu ia comemorar no meu secreto. Eu não ia dar glória para Deus. Eu não ia dar adoração para Deus. Então, por favor, não faça isso. Seja capacitado para lutar suas guerras. E quando você não tiver capacitado, querido, senta, descansa, porque é o Senhor que faz por ti, não você. É Ele que te capacita, não você. Amém? Daqui a pouco vai dar 10 horas e eu vou parar de falar. Que essa palavra venha de encontro com você. Que essa palavra você venha pensar a semana toda, amém? Se precisar, depois a gente conversa lá, depois em off. Mas
que ele venha realmente fazer a diferença da tua vida. Porque a gente aprende lá quando é criança e fala assim, mas eu já aprendi isso lá no Kids, né? Mas agora usa. Agora você vai ter um pouquinho. Você não vai ficar lá no Pedro, Tiago, João no barquinho, não, irmão. Vai ficar lá no. Opa, eu vou sentar e vou guerrear minhas guerras. As minhas guerras é, é isso aí. É você ser capacitado para você orar, ler a Bíblia. Essa às vezes é a guerra pior interna, né? Eu vou encerrando por aqui. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.